Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. E dando continuidade ao assunto de progressão aritmética que a gente iniciou a aula passada, vamos falar agora sobre o termo geral, certo? Só que a aula passada nós falamos dele, mas aplicando a progressões já existentes e procurando um termo geral qualquer, né? Descobrir o termo, o 20º termo, por exemplo, de uma progressão. No caso, o que a gente vai fazer agora é descobrir qual é a fórmula daquela progressão, né? Qual é a fórmula do termo geral de uma progressão específica, né? Como é que a gente encontra? Então, vamos lá. Então, como é que a gente determina a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética específica? A gente vai considerar essa PA aqui, que tem o primeiro elemento é 2 e o segundo é 8, certo? Uma progressão infinita. E aí, o que a gente primeiro precisa saber em relação a essa progressão é a razão dela, certo? E como eu falei para vocês na aula anterior, a gente descobre a razão de uma progressão subtraindo dois termos consecutivos, né? Então, no caso, vai ser o A2, que é o segundo termo, menos o A1, que é o primeiro termo, que é o que a gente tem aqui. Então, A2 menos A1, né? 8 menos 2. A razão a gente já sabe que é 6, ok? Bom, a gente encontrou a razão, mas agora a gente precisa achar a fórmula do termo geral. Então, vamos aplicar a fórmula do termo geral que a gente conhece, que é essa daqui, né? A n, que é o termo geral, é igual ao primeiro termo A1, mais n menos 1 vezes a razão, certo? E aí a gente vai substituir os valores que a gente tem, né? Quais são os valores que a gente tem? A gente tem o AN que a gente não sabe, então vai continuar sendo AN. A gente tem o A1, que é 2, nesse caso aqui. E nós temos a razão, que é 6. Então, vai ficar assim, ó. AN é igual a 2, que é o A1, primeiro termo aqui, 2, mais N menos 1, que é da fórmula, vezes 6, que é a razão que a gente encontrou aqui. O que a gente vai fazer, pessoal? Esse 6, ele está multiplicando o N menos 1. Então, para tirar esse parêntese daqui, né, fazer essa multiplicação, operar essa multiplicação, como eu não sei quanto é N para subtrair, eu faço o seguinte, eu multiplico 6 pelos dois termos que estão aqui dentro do parêntese. Então, eu vou multiplicar 6 vezes N e vou multiplicar 6 vezes menos 1. E vai ficar assim, ó. 6 vezes N, 6N, 6 vezes menos 1, menos 6. E o resto eu repeti. A N igual a 2 mais 6N menos 6. Ok? O que eu vou fazer agora? Unir os semelhantes, né? Então, aqui eu tenho 6N, que tem uma multiplicação com uma variável que eu não sei quanto é que é, então permanece. Só que eu tenho mais 2 e menos 6, então eu consigo operar, fazer essa soma, né? Então, fica 2 menos 6. 2 menos 6 vai dar quanto? Tinha 2, tirei 6, fiquei devendo 4, né? Então, vai ficar menos 4. Então, no final, vai dar menos 4 mais o 6N que já estava lá. Passando o menos 4 para o outro lado, né? Organizando aqui, 6N menos 4. Essa é a fórmula dessa minha PA aqui, ó. Com ela, eu consigo achar qualquer termo dessa PA. Vamos só verificar, considerando o AN como qualquer termo dessa minha progressão, como é que vai ficar, né? Se eu considerar o A1 vai ser igual a quem? A 6 vezes N, nesse caso N é quanto? 1, né? N é a ordem, N é a posição. Então, vai ficar 6 vezes 1 menos 4. 6 vezes 1 é 6, né? Então, A1 vai ser igual a 6 menos 4.
6 menos 4 é igual a quanto, pessoal? 2, né? Então, A1 igual a 2. Correto, né? A1 aqui nesse caso é igual a 2. Vamos para o A2. A2 vai ser igual a 6. Quem é o N nesse caso? 2, né? Então, 6 vezes 2 menos 4. 6 vezes 2 é 12, né? Então, vai ficar A2 igual a 12 menos 4. 12 menos 4 é 8. Então, A2 vai ser igual a 8. Correto, né? A2 igual a 8. O A3 seria quanto? A3 vai ser igual, segundo a nossa fórmula, 6 vezes 3, né? Porque N no caso aqui é 3, menos 4. 6 vezes 3 é 18, né? Então, vai ficar A3 é igual a 18 menos 4. 18 menos 4, 14, né? Então, A3 é igual a 14. Isso serve para eu achar qualquer termo em qualquer posição, certo? Se eu quiser eu achar o termo, o 70º termo dessa progressão, né? O termo 100. Então, ficaria A100 igual a 6 vezes N, que nesse caso é 100, né? Menos 4. Ok? 6 vezes 100, 600, né? Então, a 100 vai ser igual a 600 menos 4. 600 menos 4 dá 596, não é isso? Então, a 100 vai ser 596, certo? Então, vocês já entenderam como é que eu encontro a fórmula do termo geral de uma PA específica. Essa é a fórmula para qualquer progressão aritmética. Eu aplico ela com os dados que a minha PA me informa e acho a fórmula daquela progressão específica. Entenderam? Agora, pessoal, a gente vai falar sobre um termo que é usado na matemática e que é pouco conhecido e que tem muito a ver com progressões aritméticas, né? Que é interpolação. Interpolar, pessoal, significa adicionar, inserir, colocar. Então, toda vida que vocês virem essa palavra, interpole, interpolar, significa que vocês têm que inserir alguma coisa em algum lugar, certo? E quando a gente está falando de interpolação aritmética, a gente está falando de séries de progressões. Como é que ficaria um exemplo nesse caso? Vamos ver um exemplo de aplicação em uma progressão aritmética, né? Que está dizendo o seguinte: interpole 5 meios aritméticos. Meios são termos, tá? Termos aritméticos, ou seja, interpole, insira 5 termos aritméticos entre 2 e 38. Então, eu tenho, nesse caso, uma progressão em que o primeiro termo, posso considerar sendo o primeiro, né? É 2. Eu tenho 5 termos entre 2 e 38, certo? E aí, ele quer que eu encontre cada um desses termos aqui. A primeira coisa que a gente precisa saber em uma progressão aritmética é a razão, certo? Então, para encontrar o segundo termo, eu tenho que saber qual é a razão que eu tenho que somar com o 2 para achar esse segundo termo. Assim, consequentemente, né? O segundo termo é 2 mais a razão, o terceiro termo é o segundo termo mais a razão, e assim vai, né? Isso a gente já sabe.
Só que para achar a razão aqui, eu não consigo simplesmente subtrair, né? Porque eu não tenho o segundo termo, eu só tenho o sétimo termo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar direto a nossa fórmula do termo geral. Nesse caso, eu vou usar como termo geral o último termo. Então, a n, nesse caso, vai ser 38 e a 1 vai ser o 2. Então, a n vai ser igual a 38, a 1 vai ser igual a 2 e n vai ser igual a 7. Então, o que a gente vai fazer? 38, que é o AN, vai ser igual ao A1, né? Que é 2, mais N, que é a posição do 38, então ele está em qual posição, ó? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Então, a posição dele, N, é igual a 7. 7 menos 1 vezes a razão que eu não sei quem é, repete o R. Então, vamos lá. O que a gente faz aqui? Aqui eu tenho, né? Eu tenho o valor do N, ao contrário da minha situação anterior. Eu tenho o valor do N, então eu consigo subtrair aqui dentro, ó. 7 menos 1, 6. Então, some com os parênteses. E repete o resto. 38 igual a 2 mais 6 vezes R. Esse 2 que tá aqui, somando com o 6, eu vou passar ele, fazendo a operação inversa, para o outro lado. Então, ele vai subtraindo. Vai ficar 38 menos 2 igual a 6 vezes R. 38 menos 2 é igual a 36. Então, 36 vai ser igual a 6 vezes R. Eu tenho que isolar o R, como vocês já sabem, para poder encontrar o valor dele, né? Então, esse 6 que está aqui multiplicando o R, ele vai para o outro lado, fazendo a operação inversa, que nesse caso é a divisão. Então, vai ficar 36 dividido para 6 igual a R. 36 dividido para 6, né? Qual é o número que multiplicado por 6 dá 36? O próprio 6. Então, R, nesse caso, a razão é igual a 6. Eu já sei a razão, basta eu interpolar agora os meus números aqui na minha progressão. Então, como é que vai ficar? 2 mais 6, 8, né? 8 mais 6, 14. 14 mais 6, 20. 20 mais 6, 26. 26 mais 6, 32. E 32 mais 6, 38. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Deixem as dúvidas de vocês aí nos comentários, caso vocês tenham tido alguma. E façam os exercícios propostos. Até a próxima aula.